Alto-falante mais forte, mais potente, direto no rádio original. Dá certo? Hoje aqui no canal Up Motors, eu quero falar sobre essa que é uma prática muito comum, colocar alto-falante triaxial, quadriaxial, mais potente, direto no rádio original, e o pessoal não tem certeza aí de como vai ser a performance, se o rádio suporta. Então tem várias questões aí que tem que ser avaliadas antes de fazer essa troca aí, e hoje a gente vai falar sobre cada uma delas, tá? Bom, eu sou o Fábio Fiorese, professor do curso de instalação de som aqui da Up Motors e apaixonado por carros desde criança. Se você curte esse assunto tanto quanto eu, pode ficar à vontade, se inscreve aqui no meu canal, onde toda semana eu estou postando vídeos sobre autoelétrica, instalação de som e administração de oficina. Conhece alguém que curte esse conteúdo? Compartilha com ele também. E quando tiver qualquer dúvida aí sobre instalação de som, é só entrar no YouTube, digita o problema que você está tendo, digita Up Motors do lado, que vai aparecer um vídeo meu para te ajudar a resolver o problema, tá? Então vamos lá conversar sobre a colocação de falantes mais potentes em rádios originais, tá? Eu considero como rádios originais o rádio aquele que vem original no painel mesmo, né? Bruno coloca para os guri ver aí a imagem do rádio original, tá? Rádio original é aquele que os botões do rádio são parecidos com os botões do ar-condicionado, com a chave seta, com a chave de farol. Ele é tudo parecido, tudo combinando ali. Muitas vezes ele é meio espalhado no painel, assim, como se fosse integrado no painel. Então você acaba até não percebendo que aquilo ali é uma coisa separada, né? É um equipamento separado. Só quando tu desmonta mesmo que tu percebe que atrás tem um rádio, né? Então esse aí é um rádio original. Ele funciona? Beleza, ele funciona, tanto que vem original de fábrica, né? Com garantia e tudo mais. Porém, a qualidade de áudio que ele emite, ela é limitada, né? Tanto a qualidade como a potência. Ela é limitada porque o falante original que vem em conjunto com esse rádio, ele também é um falante de menos potência. Bruno, mostra para os guri aí o falante original. É um falante que tem um ímã menor. E esse que eu escolhi na foto aí, ele até tem um ímã razoável. Tem alguns que tem um ímã desse tamanho assim, cara. Tamanho de uma moeda de R$1. Aí eles têm lá, o falante original vai ter 15 watts, 20 watts, 25 watts às vezes, tá? Então, para 25 watts, o rádio até não precisa lá ter muita força, né? Porque ele vai tocar esses 25 watts num falante que não tem nem tweeter, né? Ele é simplesmente o falante e ele tem o cone de papelão muito leve, então ele excursiona com mais facilidade. Então, o conjunto rádio original, falante original, funciona bem, é compatível a potência do rádio com a potência do alto-falante, e esse conjunto, então, original de fábrica, vai ter aí uma qualidade que varia um pouco de um aparelho, né, de um conjunto para o outro. Aparelho que eu digo rádio-falante. Mas vamos botar aí que se for excelente mesmo, vai ser tipo nota 7, né, a qualidade do som original do carro. Mas, na maioria das vezes, ele é um som de qualidade nota 4. Tá? Só para a gente elencar assim, uma escala de 0 a 10. Tá? A maioria dos carros tem um som original de fábrica nota 4. Beleza, funciona? Funciona. É bem bom? Não, não é bem bom, tá? Bem, a primeira coisa que se pensa quando a gente quer melhorar o som do carro sem gastar muito é substituir os alto-falantes, né? Naturalmente, o pessoal pensa em substituir os alto-falantes. Por quê? Porque é do alto-falante que sai o som. Então, dá a impressão no dono do carro que o melhor é trocar os alto-falantes. Eu não acho, tá, que o ideal seja trocar o alto-falante. Eu acho que o ideal seja trocar o rádio por uma multimídia. Mas, beleza, não é o foco do nosso vídeo aqui, né? O foco do nosso vídeo é os falantes mais fortes no rádio original. Tá. No caso de eu
substituir os alto-falantes, né, originais por um alto-falante melhor, triaxial ou kit duas vias, de cara eu percebo a diferença, tá? Bruno, coloca para os guri ver aí o falante original e o triaxial multisystem, por exemplo, né, JBL multisystem. Olha o tamanho do ímã dos dois, tá? Repara que um tem carcaça de plástico, o outro tem carcaça de metal, tá? De ferro, aquele ali no caso. Então, a estrutura inteira do falante, ela é mais reforçada. Por quê? Porque o falante vai tocar mais grave, né? Com mais pressão. O cone vai se movimentar com mais força, tanto para trás quanto para frente. Então ele vai forçar toda a acústica da porta para que gere um som grave, tá? Por isso que um falante ele é maior, tem mais estrutura. Por isso que quando a gente quer mais grave, a gente coloca um falante maior, né? Com 6 polegadas, a gente consegue um grave pequeno, né? Com 8 polegadas vai aumentando, com 10, com 12, com 15, com 18 polegadas. Então, quanto maior o falante, mais grave a gente tem e também mais pressão sonora esse falante produz para poder gerar o grave. Mas falando em falantes de porta aqui de 6 polegadas. O falante tem mais estrutura porque ele vai dar mais pancada, porque ele vai tocar mais. Só que ele sozinho, ele não toca mais. Ele tem uma bobina que suporta... esse aqui é 60 watts, vamos usar esse exemplo, né? 60 watts, por exemplo, né? O JBL Multisystem. A bobina ali que suporta 60 watts, mais 2 tweeterzinhos em cima, que esses é pouca potência, né? Deve ter 10, 15 watts cada um. O que conta mesmo é o falante. Então, 60 watts RMS de potência. Se esse falante recebe 60 watts RMS, ele vai reproduzir um som grave, porque ele vai tocar com mais pressão e vai conseguir gerar uma pressão dentro da porta, ou no tampão, onde quer que esteja o falante. E ele vai sim dar um som mais grave do que o original, com imãzinho pequenininho lá de 25 watts. Mas, se o rádio original enviava 25 watts para aquele falantinho lá com ímã pequenininho, agora que o falante tem 60 watts, o rádio vai continuar enviando os mesmos 25 watts. Isso significa que o falante, embora suporte 60 e tenha a performance dele boa nos 60, ele não vai conseguir reproduzir um som grave e forte, porque ele não está recebendo 60 watts, ele está recebendo 25. Então, quando se coloca um falante mais potente num rádio original, que tem uma potência baixa, vai funcionar? Vai. Vai porque está enviando sinal de áudio. Vai queimar o rádio? Não vai. Porque independente da potência do falante que tu bota no rádio, ele não queima. A mesma coisa serve para amplificador, né? Se tu colocar um Tornado 1100 num amplificador de 200 RMS, não vai queimar o amplificador, tá? Simplesmente vai tocar apenas 200 RMS no falante. Vai queimar o falante se ele for mais forte e o rádio for mais fraco? Também não, porque ele não vai estar atingindo a potência máxima dele que ele suporta. Então, se o falante suporta 60, como é o nosso exemplo, suporta 60. Tu envia 25, para ele simplesmente ele vai mal e mal se mexer. Vai durar para sempre esse alto-falante, né? Vai estragar por umidade ou por poeira, impacto. Por isso ele pode estragar. Mas a bobina nunca vai queimar, porque ela nunca está recebendo a potência máxima que ela suporta. Então, essa é a questão, né? De colocar um falante mais potente num rádio original. Agora, o que eu sugiro, tá? Se você está com ideia de colocar um som mais potente e não está podendo gastar tudo agora, né? Porque o ideal o que é? Tu quer ter um som melhor? Tu tem que colocar rádio melhor, falante melhor e amplificador. Mostra aí para eles, Bruno. A multimídia, tu tem que colocar uma multimídia, né? De marca boa, que tenha bastante recurso de regulagem, que tenha qualidade de áudio boa, tá?
Eu já mostrei aqui no meu canal as da Pioneer e a da Boss, que eu instalei na minha Doblô, tá? As duas funcionam bem. Então, tem que colocar uma multimídia boa, tem que colocar o falante bom, que eu já mostrei, que é o falante multisystem, e tem que colocar um amplificador, tá? Eu tenho uma sugestão, um SD200 por 2, né? Então tem dois canais de 100 watts. Tem também o SD400, que tem 4 canais de 100 watts, tá? Beleza, isso é o ideal. Agora, se você realmente quer manter o rádio original, então tu tem aí alguns artifícios para te ajudar, né? Eu sei que tem painéis que tem um rádio muito bonito, que combina mesmo assim, um rádio bala, que é perfeito, que os engenheiros que desenharam o painel acertaram. O rádio ficou legal. Tem comando no volante, embora tenha como colocar interface para comando no volante, né? Mas o rádio original já tem os comandos no volante também. Se você quer mesmo manter esse rádio, então tem uns artifícios aí. Mantenha o teu rádio, coloca o falante bom, triaxial ou kit duas vias, com mais potência, né? E bota um amplificador. Ah, mas o rádio não tem saída RCA, eu não sei se tem saída RCA. Bem, nesse caso já tem amplificadores com entrada de baixa impedância, tá? Ou de alta potência. A entrada de baixa impedância e alta potência é a entrada de fio, né? Os amplificadores antigamente todos tinham entrada de fio, entrava com os fios de alto-falante nele. O contrário disso é o RCA, é uma entrada de alta impedância, baixa potência. Mas, se você quer manter o rádio original, tu precisa de um amplificador que tenha entrada high input, tá? Bruno, mostra para os guri aí. O rádio com entrada high input, ele está escrito ali, high input, né, no caso, significa que, entrada de alta potência. Aí ele vem com um chicotinho, né? Os Sound Digital da linha Evo 5, vários deles têm a entrada high input. Esse que eu estou mostrando aí é um SD200 por 2 canais. Então tem 2 canais 100 watts. Para você ligar aí os falantes originais, beleza. 2 da frente, 2 de trás. Vai enviar 100 watts para os 2 da frente, 100 watts para os 2 de trás. Show de bola, tá? Daí na entrada do amplificador vai ter 2 pares de fio. Então tu vai ligar uma saída traseira do rádio do carro numa das entradas aqui do amplificador. E uma das saídas dianteiras do rádio do carro aqui na entrada do amplificador. E quando for ligar os falantes, vai ligar os 2 da frente junto, os 2 de trás junto. Se tu quiser ter o estéreo perfeito, as 4 entradas, as 4 saídas, aí tu vai procurar um amplificador com 4 canais e 4 entradas. Aí tu vai ter tudo distribuído, tá? Não força o rádio, muito antes pelo contrário, porque essa entrada aqui ela não coleta tanta energia do aparelho, porque o amplificador é o que vai amplificar o sinal que está vindo do rádio, tá? Então o que vai fazer a força mesmo é o amplificador. Ele tem inclusive um recurso de regulagem ali, né, de ganho e de HPF, Full LPF. HPF toca só frequências mais ou menos 90 Hz para cima. LPF toca só frequências 90 Hz para baixo e Full toca todas as frequências. Aí quando tiver instalado você vai regular aí, bota no HPF, se ficar já um som razoável, deixa no HPF, senão deixa no Full. Nunca no LPF, senão tu corta a voz dos falantes, né? E o falante triaxial é uma boa opção, porque daí tu já vai ter o tweeter junto ali no som, e o tweeter ele limpa o som, né? Ele dá o brilho no som. Eu particularmente gosto muito de som de tweeter. Ao contrário do meu irmão, né? Quando a gente trabalhava juntos na loja de som, a gente ia regular o som, eu ia lá atrás do paredão nos equipamentos, né? Independente se era um som dos nossos, ou era de um cliente, ou era de um carro. Eu ia lá nos comandos, regulava tudo e ele ficava lá do outro lado escutando. E ele me falava, ó, via 1 sobe um pouco, via 2 desce um pouco e tal, até regular o som. Depois ele voltava pro carro para mexer nos equipamentos e eu ia lá escutar. No ouvido dos dois a gente chegava no meio termo.
Aí quando ele ia escutar, o som do Twitter ficava lá embaixo. Quando eu ia escutar, o som do Twitter ficava lá em cima, porque eu gosto mais de som agudo e ele menos, né? Então isso é uma coisa particular aí. Eu, no meu carro, eu sempre tenho o 18K, o 12K, o 10K e o 8K um pouquinho mais levantado para ter um pouquinho mais de brilho no som, um pouquinho mais de agudo, né? Até seria interessante você comentar comigo aí. Tu gosta também de um pouco mais de agudo no som? Ou tu prefere mais grave mesmo? Ou mais voz? Qual é o teu ponto aí que tu acha que o som precisa para ficar mais no teu gosto aí? Comenta aí comigo, vamos ver o que a galera mais gosta, até para eu poder direcionar os vídeos aí, né? Beleza, então. Essa é a dica aí para quem quer colocar um falante mais forte no rádio original. Eu fico por aqui e te aguardo com o nosso próximo vídeo, quarta-feira agora. Até já, tchau!